Culto ao ar livre, 17 de maio de 2024, Rua Luiz Guimarães, bairro Álvaro, em Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil. Igreja Adventista do Sétimo Dia. Querido Deus e maravilhoso Pai, pedimos, Pai, que o Senhor neste momento venha nos auxiliar a entender, Pai, um pouco mais da Tua Palavra. Que nossos corações e nossa mente estejam nesse momento abertos, para que tudo que venhamos aprender aqui venhamos colocar em prática na nossa vida. Esteja conosco, Pai, nos abençoe, nos protege de todo mal. Isso é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Essa foi a professora Andresa e agora teremos o professor Francisco Rocha. Quem é que não me conhece? Dois. Você me conhece? Eu moro aqui há 45 anos. Ainda tem gente que não me conhece. Não consegue conhecer todo mundo, né? 45 anos eu brincava aqui, esse amigo aqui, o Afonso, é meu amigo de infância. E a gente brincava aqui era uma grama, tinha uma grama grande. Exatamente aqui, né? É, não foi. E a Com gente certeza. conhece muita gente aqui, é conhecido também. E hoje, o irmão Fernando ligou para mim e pediu, e eu aceitei o convite para pregar aqui hoje, sobre a palavra do Senhor, amém? Quem está alegre aí? Você não está alegre? Levanta a mão assim bem alto. Ah, agora sim. Porque Jesus está alegre porque você está aqui. O Espírito Santo de Deus trouxe você até aqui. Raciocine. O Espírito Santo trouxe você até aqui. Tem cadeiras vazias aqui, mas eu acredito que até o final do culto vão encher essas cadeiras aqui. Porque se faz necessário a presença dos irmãos. Se congregar, nós temos que se congregar. Amém? Quem é que conhece aqui na Bíblia a história de Ananias e Safira? Quem é que não conhece? Eu não conheço a história. Pronto. Muita gente vai conhecer hoje a história de Ananias e Safira, que está no livro de Atos, capítulo 5, verso do 1 ao 11. Quem tem Bíblia aí? Quem é que não tem, que a irmã aqui vai... Olha aí quem pode ler, quem consegue ler. Vamos abrir a Bíblia aí em Atos. Este é o professor 5, Francisco Rocha. do 1 ao 11. E estamos exatamente à Rua Luiz Guimarães, bairro Álvaro, em Fortaleza, Ceará, Brasil, no culto ao ar livre, uma iniciativa e realização da Igreja Adventista do Sétimo Dia, do bairro do Álvaro. Vocês abrirem para a gente conhecer aqui a leitura. Atos está depois dos evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João, e vem Atos. Irmã Nida, tá sem Bíblia? Todos abrirem para ir acompanhando a leitura. Muito importante essa leitura. Ananias e Safira. Interessante, irmãos, que a palavra Ananias no hebraico é Hananiah. Significa Iavé gracioso. E Safira significa bonita e justa. Como é que duas pessoas com nomes desses fantásticos, né? Porque o nome de Ananias significa Iavé gracioso e Safira significa bonita e justa. Eles cometem esse grande delito aqui que a gente vai estudar agora. A gente vai ver. Todos ok? Abriram aí? Atos 5. Vamos orar. Querido eterno Deus, amado Pai, estamos aqui, Senhor, na Tua presença, aqui na Avenida Luiz Guimarães, para compartilhar, Senhor, a Tua palavra, Teu ensinamento, e que essa mensagem venha penetrar em nossos corações e nossa mente e transformar a nossa vida, nosso espírito. Isso nós te pedimos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Ananias e Safira, Atos 5:1. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com a sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com a sua mulher,
reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura não seria teu? E vendido não estaria no teu poder? Como, pois, assentastes no coração esse desígnio? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu, expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram o corpo e, levando-o, sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: dize-me, vendeste, portanto, aquela terra? Ela respondeu: sim. Portanto, tornou-lhe Pedro: por que entraste em acordo para tentar contra o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia desses acontecimentos. Irmão, que cena terrível. Esse episódio, irmão, aconteceu no começo da igreja cristã, onde os apóstolos começaram a formar as igrejas. Tanto que está no livro de Apóstolos, dos Atos dos Apóstolos. Foram as primeiras igrejas. E o que é que eles faziam? Os primeiros irmãos, os primeiros crentes, eles faziam o quê? Os que tinham propriedades, riquezas, eles vendiam, entregavam para a igreja para distribuir entre os irmãos. Aí o que é que acontecia? Essa generosidade proporcionava uma bênção para as pessoas. Ninguém passava necessidade. Ninguém passava. Porque eles vendiam, quem tinha dinheiro, vendiam e repartiam com os necessitados da igreja. Se a gente ler aqui no início, diz aqui que ele reteve parte do preço. Me diga uma coisa: se você tem uma casa, exemplo, você tem uma casa, e você chega para a igreja e diz: irmão, eu vou vender aquela casa ali. Quando eu vender, eu vou dar todo o dinheiro para a igreja. Se você disser: não, eu não vou dar todo, eu vou dar 50%. Não, eu não vou dar 50%, eu vou dar 20%. Isso para Deus tem alguma importância? Não. O que importa é o que você prometeu. Se você diz que é 50%, é 50%. Se você diz que é tudo, é tudo. Se você diz que é só 10%, você só dá 10%. O problema é que eles, querendo aparecer como cristãos, como pessoas boas, mediante a comunidade, o que é que ele fez? Quando eu vender aquela propriedade, eu vou trazer o dinheiro todo. Um exemplo: talvez o terreno valesse hoje 500 mil. Quando chegou na hora lá, ele vendeu talvez por 600, ou vendeu por 500. Quando ele recebeu o dinheiro, acho que Safira olhou para ele e disse assim: tu vai entregar esse dinheiro todinho lá na igreja? Tu tem coragem? 500 mil reais? Deve ter acontecido esse diálogo. Ela olhou para ele: tu tem coragem? Ele disse: não, né? Não, vamos dar 400 ou 300. Ele reteve parte do que ele havia prometido. Os apóstolos sabiam? Não. Os apóstolos sabiam o valor que ele tinha vendido? Não. Ninguém sabia. Mas você tinha uma ideia que essa casa aqui vale 300 mil. Eu tenho uma ideia de quanto vale. Só que eles levaram, quando Pedro viu Ananias entrando, ele disse: por que que tu deu espaço no teu coração para Satanás entrar? E tu reter parte do que tu falou que ia dar para a igreja? Tu não está mentindo para mim, tu está mentindo para o Espírito Santo.
E ele tinha combinado com a mulher o valor. Aí o que é que acontece? Ananias cai morto. Aí você pergunta assim, irmão, que castigo severo. Como é que o homem cai morto porque não levou, reteu parte do dinheiro? Não é a questão do dinheiro. Não é a questão do dinheiro. É a questão do compromisso que você falou que ia dar tanto e não deu. Principalmente, irmãos, na época do início da igreja. A igreja precisava do dinheiro. Era o início. A obra tinha que ser mantida, tinha que ter dinheiro. Os irmãos, tinha irmãos que passavam fome. Tinha as viúvas que passavam fome. Hoje não. Tem viúva mais rica do que quem não é viúvo, né? Mas na época tinha viúvas, a maioria eram pobres, porque não trabalhavam, não tinha emprego, era sustentada pelo marido. Quem sustentava a casa era o homem. E as viúvas, a maioria tinha viúva rica, tinha, mas era a minoria, a maioria era pobre. Aí o que acontecia? A igreja precisava desses recursos, tanto para a obra, como para a manutenção da obra, como para ajudar também a comunidade. Aí Ananias e Safira, querendo parecer santo, era só aparência, disse, eu vou vender. Aí chegou lá todo cheio, né, com dinheiro, e depositou nos pés dos apóstolos. Aí Pedro, pelo Espírito Santo, viu nos seus olhos espirituais, pelos olhos espirituais, ele viu que ele estava mentindo. Aí o que é que acontece? A Bíblia diz que 3 horas depois, mais ou menos, a mulher dele vai lá. Tipo assim, ele deve ter chegado lá por volta das 9 horas da manhã, ou 10 horas, deu 11, 12, 1 hora, ele não apareceu em casa. O que é que ela foi? Atrás dele. Cadê o Ananias que não voltou? Ela não sabia do acontecido, ela não sabia. Ela foi lá atrás de Ananias. Sim? Foi atrás dele. Chegou lá, Pedro também pergunta para ela, você vendeu por tanto a propriedade? Ela disse, sim, porque Pedro queria saber se também ela estava mentindo. Ela disse, sim, vendi. Pois você está vendo aqueles rapazes ali? Pois aqueles que levaram o teu marido, vai levar também você. Aí ela ficou, caiu morta no pé dos apóstolos. Que coisa impressionante, né, irmãos? Mas hoje isso não acontece. Você quer testar? Você tem coragem? Não tenho, não. Você tem coragem de apostar que não acontece? De duvidar? Ou de testar? Eu não tenho coragem. Muitas coisas acontecem hoje, irmãos. Apesar da fé estar esfriando, porque eu já prego, várias igrejas já preguei, irmão. E eu olho cadeiras vazias. Igreja com 70, 80 cadeiras, só 10%, 20% de irmãos para ouvir a palavra. Enquanto igrejas lotadas, pregando a teologia da prosperidade, a igreja lotada. Porque estão atrás de bênção, de felicidade e não de santidade. Porque a santidade, ela requer trabalho, ela requer renúncia, ela requer esforço. Ser crente é fácil? Não. É difícil. Fácil é estar no mundo. O mundo é cheio de facilidades. Cheio de facilidades. Satanás trabalha com inúmeras estratégias no mundo para desfazer a família, para desfazer a obra de Deus. Ele trabalha 24 horas, ele não dorme. Ele e toda a legião que foi lançada fora do céu. Irmão, você pergunta, irmão Rocha, quantos anjos foram expulsos do céu? Eu não sei. Mas são milhões ou bilhões de anjos. São muitos anjos caídos. É a terça parte do céu. São milhões ou bilhões, eu não sei. É muito anjo caído. Tem mais anjo caído do que gente na terra. Pode acreditar. A irmã White disse que se você abrisse
Se Deus pudesse abrir o véu e lhe mostrar o mundo espiritual, você fica aterrorizado. Do mundo espiritual. Você fica aterrorizado, você fica com medo. Por isso, irmãos, que nós temos que se apegar à palavra de Deus. Nós temos que nos congregar. Nós temos que pegar o escudo da fé. Você vê que cada vez mais tem igrejas espalhadas no mundo. Amém. É melhor ter mais igreja do que bar. Menos mal, né? Apesar de igrejas ensinarem, muitas igrejas ensinam heresias, né? Porém, é melhor se abrir igreja do que abrir um bar. Porque no bar, Satanás já trabalha a lição deles. Aqueles ali são dele. Já na igreja, ele vai atentar você. Para você sair, vai atentar o seu marido, a sua esposa, o seu filho, o seu vizinho. Para você não vir para a igreja. Tudo vai dar errado. O irmão Afonso hoje à tarde estava me confessando que depois que ele se batizou, veio tanto problema. A mesma coisa foi comigo. Depois que eu me batizei, foi tanto problema que eu disse, como pode? Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece? Aí a minha esposa disse, Rocha, não diga isso não. Eu disse, Deus me perdoe. E não tem esse ditado, né? Quanto mais reza, mais a assombração aparece. Irmão, a assombração é lá fora. Quando você está cego, você não conhece a palavra. Você está no vício da bebida, no vício da droga, no vício da prostituição. Isso aqui é cegueira espiritual. É um sofrimento quando você é escravo do pecado, é um sofrimento. Ananias aqui, ele estava sofrendo, ele é um escravo do pecado, ele é uma pessoa egoísta. Ananias e Safira eram um casal egoísta, apesar dos nomes fabulosos que eles tinham. Yahvé gracioso, bonita e justa. Apesar desses nomes poderosos, era um casal egoísta. E morreram aos pés dos apóstolos. Se a gente ler aqui um verso antes, aqui diz assim, ó. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Isso é um verso antes. Barnabé, Ananias e Safira eram os primeiros crentes. Barnabé vendeu a propriedade dele, mas trouxe todo o dinheiro. Qual a diferença de Barnabé e Ananias e Safira? É a honestidade. Barnabé era um homem honesto, um homem compromissado com a obra. Quando ele disse, vou vender e vou trazer o dinheiro, ele trouxe o dinheiro todo. O Espírito Santo não o acusou de nada. Ele trouxe e não morreu. Aí vem Ananias e Safira, morre todos eles. Irmãos, não sei se vocês já assistiram filme de terror. Tem aquele Walking Dead. Existem os mortos-vivos, né? Horrível, né? Eu não assisto mais, assistia, mas não assisto mais filme de terror. Não é bom assistir. Mas eu assisti filme que tinha os mortos-vivos. Irmão, quem está no mundo, para Deus é considerado um morto-vivo. É um morto-vivo. Ele não percebe. Ora, se você nasce rico, bonito e saudável, para que você questionar de onde você veio? Pense bem, você nasce rico, bonito e saudável. Porque você quer alguma coisa com Deus? Dificilmente você vai querer alguma coisa com Deus. Quantos vêm para a igreja pela dor? Quantos? Muitos, né? Sofrem na droga, no álcool, na prostituição, na mentira, na desonestidade. Aí Deus vai, é Ele que eu quero. Se você conhece a história do apóstolo Paulo,
apóstolo Paulo perseguia os crentes, não é isso? Aí Deus o chama a caminho de Damasco e transforma no homem de Deus, que morreu decapitado em Roma pela obra. Apóstolo Paulo escreveu quase 50% do Novo Testamento. Escreveu 13 epístolas. Paulo escreveu. O homem consagrado ao Senhor. Ele diz: eis que hoje vivo para o Senhor, e a coroa da justiça está me esperando. Porque ele tinha certeza. Porque ele diz: nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem guardado para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2,19. Nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Ananias e Safira teve um fim trágico, um fim triste. Eu lembro, irmãos, que eu tive uma época que eu tinha 3 cartões de crédito. E um deles era o American Express. Eu vivia endividado. Era conta por cima de conta. Aí eu resolvi, numa época, eu disse: eu vou parar. Eu não era da igreja ainda. Eu vou parar. Hoje eu vou no mercantil às vezes. Eu vou passar no caixa e tem uma pessoa lá na frente comprando arroz, comprando feijão, açúcar. Aí vai passar o cartão. Aí a caixa pergunta: é crédito ou é débito? É crédito. É difícil a pessoa dizer é débito. A maioria é crédito. Porque a empresa lhe deu 5 mil de crédito e ele pensa que aqueles 5 mil é dele. Não, aqueles 5 mil não é seu. É 5 mil para você se endividar. Os 5 mil é para você se endividar. E dos 5 mil você paga 6. Porque tem o juro do cartão. Eu sei o que é isso. Eu lembro que na época tinha o tal da amortização mínima. Você pagava o mínimo do cartão. Nunca você terminava de pagar o cartão, nunca. Vendi carro para pagar cartão, vendi moto para pagar cartão. Mas no dia eu paguei. Fiquei a pé para pagar os cartões tudinho. Dívida não é coisa de Deus. Você se endividar. Procure comprar tudo à vista. Mas não dá, irmão. Dá. Se não tivesse o cartão, você compraria à vista. Você só compra porque você tem um cartão. Só compra porque você tem um cartão. Porque Satanás, ele usa exatamente o cartão de crédito para perturbar sua mente. Qual é a pessoa que está com dívida, que está em paz? Eu não acredito. Quem está endividado está em paz? De jeito nenhum. Quem está endividado está com problemas. Eu quebrei os cartões tudinho. Aí fiquei com o nome do SPC, tirei o nome do SPC. Estava com o nome do Serasa, tirei o nome do Serasa. Hoje eu só compro à vista. Quando não tem, não tem. E sempre Deus provê e sempre tem. Como pode? Quando eu tinha um cartão, eu imaginava que eu não podia. Hoje eu não tenho cartão e hoje eu posso. Como pode? Quando eu não tenho, eu junto o dinheiro e compro. Tem gente que compra no cartão, exemplo, você compra no cartão porque você vai trabalhar com aquele material e vai ganhar dinheiro. Eu não digo nada, eu não posso falar nada disso aí. Você compra porque você vai ganhar dinheiro com aquilo ali. Que tanto faz você comprar à vista em 10 vezes é o mesmo preço. Tem empresa que é assim, você vai comprar algo à vista, quanto é? 100 reais, e no cartão 10 de 10 reais, é o mesmo preço. Você compra em 10. Usa o dinheiro, trabalha, ganha dinheiro e paga o cartão. Aí eu não falo nada, né? Nesse ponto aí eu não falo nada. Mas se endividar, não sabe nem se vai pagar, não pode. Aí, aqui a gente vê, ó, Barnabé, um homem honesto, vendeu a propriedade e levou todo o dinheiro para os apóstolos. Um homem honesto. E Ananias e Safira, pessoas desonestas. Você diz assim: mas ninguém está vendo, eu vou comprar aqui, ninguém está vendo. Meu irmão, a pessoa que está vendo, o principal é Deus. Não adianta se esconder dos homens. Não adianta. O problema é você e Deus. Seu problema é com Deus, não é com os homens.
Interessante aqui a gente vê que Barnabé fala, tem Bíblia que fala que era Levi, tem Bíblia que fala que era levita. Qual a diferença de Levi para levita? Levi é o que é da tribo de Levi. Levita também é. Porém, o levita é quando você fala da tribo de Levi que ministrava no santuário. Eram as pessoas que ministravam no santuário da tribo de Levi. Tanto aqui que ele não era levita, que ele tinha propriedade. E pela história bíblica, a gente vê que Levi não teve porção da terra de Canaã. Levitas não podia ter propriedades. E aqui a gente vê que Barnabé tinha uma propriedade. Então ele era Levi. Talvez, nessa época, ele se conscientizou e se desfez da sua propriedade. Porque ele era um Levi. E Levi não tinha terras, não tinha propriedades. Bem interessante esse estudo, né? Ele não podia ter propriedade. Todas as 11 tribos podiam, mas Levi não podia. Que a herança deles era o Senhor. Eles ministravam no tabernáculo. E era sustentado pelas 11 tribos. Quem sustentava os levitas eram as tribos. Através de quê? Dos dízimos e das ofertas. Através dos dízimos e das ofertas. Eles se mantinham com esse dinheiro. Eles não tinham emprego, não tinham terra, não tinha herança de terra nenhuma. Porém, Barnabé que tinha. Porque ele era um Levi e não era levita. É interessante, né? Aí continuando aqui, a gente vê aqui, ó. Não mentistes aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu. Ou seja, você pode mentir até para você mesmo. Tem gente que mente para si mesmo. Não, eu consigo. Não, eu vou fazer isso aqui. Ó, jovem, boa noite. Vem assistir o culto, viu? Depois. Ali, gente, é a minha sobrinha. Ela me chama de jovem, eu chamo ela também de jovem. Porque todos nós somos jovens. Não. Você diz, rapaz, mas eu tenho 90 anos. Você é um jovem. Porque a Serra de Pacatuba, quantos mil anos tem? Quantos anos tem o Sol? Quantos anos tem o planeta Terra? 90 anos não é nada, irmão. Eu me lembro que aqui eu brincava aqui, eu tinha 20 anos, tinha 17, 18 anos, a gente brincava aqui, o Afonso, com o Cezinho que morava ali, com o João morava do outro lado, a gente brincava aqui. Isso foi um dia desse, eu já tenho 60 anos. Foi um dia desse. Eu me lembro se fosse agora. Aqui era só grama, não tinha essa calçada aqui. Era só grama. E a gente brincava aqui. Tinha até uma luta de boxe que a gente brincava aqui. Tinha as lutas de boxe, a gente lutava, brincava. Tinha bicicleta de corrida, a gente corria aqui. Isso um dia desse. Já fazem 40 anos. O tempo é inexorável, né? Duro, né? O tempo não para, né? Um dia desses, vocês aqui olham para mim e dizem assim, eu me lembro quando eu tinha 20, quando eu tinha 25, quando eu tinha 30, quando eu me casei, quando eu namorava, quando eu ia para as tertúlias, nem existe mais tertúlia, né? Mas na minha época tinha tertúlia, né? Tinha tertúlia, tinha os clubes que a gente andava, e a gente lembra, volta a fita e vai lembrando do passado, né? Aí hoje vem as rugas, o cansaço, perna doendo, coluna doendo, é remédio, é isso e aquilo. Mas isso tudo vai passar. O problema é, quando eu morrer, eu vou para onde? Só existe 2 caminhos: salvação ou perdição. Não tem meio termo, gente. Lá em Ezequiel 18:20 diz: a alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18:20. O que é que essa alma vai morrer? Morrer em que sentido? Morrer eternamente. Ou você vai viver eternamente com Cristo, ou você vai morrer eternamente sem a presença do Senhor. Vai existir o inferno, irmão? Vai. Temporário. Proporcional ao que você causou. Isso é uma verdade bíblica. Não sou eu que estou falando. Vai existir o inferno, irmão? Vai.
Como, irmão? Eterno? Não. Proporcional ao que você causou ou deixou de fazer. A Bíblia é categórica em falar sobre isso. É firme, fala sobre isso. Cristo fala sobre isso. Cristo diz, Mateus 24, assim como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Estarão comendo, bebendo, casando-se e dando em casamento. Ou seja, todo mundo vivendo a vida como Deus dará. Vivendo a vida de qualquer maneira. E é assim que as coisas acontecem? É assim que devemos fazer? Não. Mas Jesus advertiu, tá, nos evangelhos. Assim como os dias de Noé. Bebiam, casavam, estavam em casamento. Ou seja, eu sou rico, eu tenho dinheiro, eu faço da minha vida o que eu quero. Ninguém manda em mim. Nada que você tem é seu, irmão. Você é um mordomo. Nem os seus filhos é seu. Nem o seu marido é seu. Nada é seu. Nada é meu. É só passageiro. E o pior é que ainda tem marido que é tomado por outra, né? Tem mulher que é tomada por outra. Mas nada é seu. No sentido que eu estou falando o quê? Eterno. No sentido da eternidade. Nós não temos nada. Nada. Nós somos mordomo. O que é ser mordomo, irmão Rocha? Mordomia é quando você toma conta daquilo que não é seu. Nem a sua vida é sua. Se Deus disser assim, como é o nome da irmã? Teu nome? Célia. Se Deus disser assim, Célia, eu vou tirar o fôlego de vida daquele fulano de tal ali. Tira na hora. Ele cai como Ananias e Safira caíram. Ali foi tirado o quê? O fôlego de vida. Quem consegue passar 10 minutos sem respirar aqui? Ninguém consegue. Tão simples, né? 5 minutos. Você consegue passar 5 sem respirar? Não consegue. Eu não consigo. Eu já passei 3 minutos sem respirar. 3. Eu ficava brincando lá em casa, tinha uma tina grande, Afonso. Uma tina grande. Aí eu, Lúcio, meu irmão, a gente ficava com o relógio disputando a apneia. Quem é que ficava mais tempo sem respirar? Aí nós ficava brincando dentro da tina e ficava sem respirar. Eu passei 3 minutos. Quando eu saí já estava branco, tempo de morrer. Se tampasse minha boca, eu morria. Eu não conseguia ficar mais 5 segundos sem respirar. Aí, quando era pequeno, a gente apronta cada coisa, né? Olha, a gente brincava disso, de ficar sem respirar. Aí eu fiquei pensando anos depois, fiquei pensando, como é que pode, né? Como a nossa vida é frágil, né? 3 minutos eu já estava morrendo. Porque o oxigênio no seu pulmão, ele começa a envenenar você. Ele envenena você, você morre envenenado. 3 minutos só. Eu acredito que a maioria que não consiga 3 minutos. Talvez 1 minuto. 1 minuto só, não consegue. É tão pouco, né, gente? 1 minuto. Mas tem pessoas que não conseguem ficar sem respirar 1 minuto. É o fôlego de vida. E Deus pode tirar esse fôlego de vida a hora que Ele quiser. E você cai no chão igual Ananias e Safira. É um negócio sério, né? Tem pessoas que morrem no útero da mãe. Nem conseguem nascer. Tem pessoas que morrem com 102 anos. Incrível, né? Tem pessoas que morreram aí com... Não vou falar da Bíblia, né? Que a Bíblia tem pessoas que morreram com 900 anos. Mas vou falar de hoje. Tem pessoas hoje que dificilmente chegam aos 80. Cada dia que o tempo passa, o homem está mais degradado, a natureza humana, que até para você chegar a 100 anos hoje é muito, mas muito difícil. A alimentação péssima. Eu estava assistindo um vídeo, aí passou uma reportagem sobre um monge budista. Aí ele falou, como é que você quer uma vida saudável se você está no mundo doente? Você vai no mercantil, irmão? É só veneno. A minha esposa trabalha lá no Seib. E chegou uma senhora lá para consultar a criança dela. Uma criança magra, raquítica. Aí a doutora perguntou,
mas e se seu filho não come? Ela disse, ele come, doutora. Ele come xilito, din-din, pipoca. Ele não para de comer. A doutora, isso não é comida não, minha senhora. Xilito, din-din, pipoca. Você pega a pipoca de casa, não é aquela pipoca do mercantil. Preste atenção, você vai no mercantil, tem produtos que duram um ano na prateleira. 6 meses, 8 meses, 1 ano de validade. Sabe por que ele dura esse tempo todo? Porque tem conservante dentro, para ele não apodrecer. Por que é que o suco de laranja no restaurante ele tem que ser feito na hora? Porque ele fermenta. E por que é que o suco no mercantil dura 6 meses? Uma caixinha de suco de laranja. Porque tem conservante. Flavorizantes, os flavonoides. São substância química que permite, que conserva aquele alimento se não estragar. Só que se você não estraga, porém, aquele conservante é que mata você. Vai criar íons dentro de você, que são chamados, eu esqueci agora o nome, que ele vai causar em você câncer. A minha sogra morreu agora, está com 2 meses de câncer na bexiga. Aí o médico veio lá, viu o estudo. A minha sogra tomava refrigerante todo dia e não tomava água. Quando ela estava com sede, ela tomava refrigerante. Refrigerante é um veneno. É um veneno, gente. Ela tomava todo dia como água. Como é que você quer estar saudável no mundo doente? E você pergunta assim, irmão, e qual é a saída? É difícil, irmão. A não ser que você plante uma horta em casa, vá para o terreno, plantar, colher. Mas o que é que você deve fazer? Procurar o quê? Alimentos à base de vegetais, frutas, verduras, para pelo menos minimizar esse ataque de tanto produto industrializado, que é um problema gravíssimo. A sua saúde, nós estamos vivendo numa sociedade doente. Eu com 60 anos eu me sinto já cansado. A minha sogra tinha 75 antes de falecer, e ela ia para todo canto. Ela vinha para o culto aqui. Não sei se vocês conheceram a irmã Sulina. Ela vinha para cá para o culto, para a pracinha. Ela vinha Gente, a pé. muito boa. Vinha aqui para a praça. 75 anos para todo canto. Eu não sei se eu consigo nem andar com 75. Eu já venho para cá, já estou com as pernas doentes já. Tem que andar um pouquinho para cá, para melhorar aqui a... Mas o negócio é sério, irmãos. Temos que ter a comunhão com Deus. Temos que conhecer a palavra de Deus. Em Oséias 4,6 diz assim: meu povo está perecendo por falta de conhecimento. Temos que ler a palavra. Temos que estudar a palavra. Temos que comungar com a palavra. Eu passei, irmãos, 30 anos da minha vida bebendo. 30 anos. Como é que pode? E de repente, eu parei de beber. Sou Espírito Santo. Vai fazer agora 4 anos e meio que eu não bebo. Ai, mas é muito pouco, de 30 anos. Para mim é uma eternidade, assim. Para mim é uma vitória, 4 anos e meio sem beber, irmão. É uma vitória. É uma vitória grande. Porque não é fácil. Bebida, cigarro e drogas são vícios que prendem você. São vícios que prendem muito a sua alma. A prostituição, ela prende muito a sua alma. E são coisas físicas que você introduz dentro de você. São vícios terríveis. Só Jesus para libertar, só o conhecimento da palavra, só o estudo da palavra e só a comunhão com o Espírito Santo de Deus é que vai você fortalecer e não entrar nas estratégias de Satanás, como Ananias e Safira entraram. Pedro diz: tu deixaste Satanás entrar na tua mente. Pedro quer dizer isso. E mentiu
para o Espírito Santo. Você não mente para o Espírito Santo, você não consegue. Você vai mentir, mas você vai ser pego em flagrante. Flagrante delito. Delito contra o Espírito Santo. Não tem. Muito obrigado. Não tem como você escapar do Espírito. Eu espero, irmãos, que nessa noite a gente reflita, pense um pouco. A partir de hoje, eu vou ter um compromisso de ler, estudar e ter comunhão com Deus. Ter mais comunhão. Se Deus, Senhor Deus, se até hoje eu tenho alguma dívida, se eu tenho algum problema, se eu tenho o egoísmo, orgulho, egoísmo, Deus tira de mim, Deus, esse problema. Eu vou ser, na tua presença, um vaso de honra. Amém? Quero ver um amém bem alto, amém? Amém. Ser um vaso de honra. Meu irmão, eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês. O que é que vocês perdem em ser crente? Me diga aí. Irmão, eu ser crente, ser cristão, eu vou perder isso. Me diga aí o que é que você vai perder sendo cristão. Não tem o que você perder. Você não perde nada. Nem tempo você perde. Porque você está ganhando tempo. Eu perdi 30 anos da minha vida no bar. Aí eu perdi tempo. 4 anos e meio eu estou ganhando tempo. 4 anos e meio eu estou ganhando tempo. Para o quê? Para a minha salvação. Eu posso salvar a irmã ali? Não. A irmã pode me salvar? Não. A salvação é individual. Existe a graça. Você é salvo mediante a graça. Mediante a fé. Não vem de vós, é dom de Deus. Mas você tem que ter o que? Uma vida santificada. Né? Graça. Depois você se batiza. Começa o degrau, a escada. Aí vem o que? A obra de santificação. Depois vai ter o que? A justificação. Quando você está em santidade, você é uma pessoa justificada. Porque os seus méritos não valem de nada. É os méritos de Cristo na sua vida que vai fazer efeito. Tem que conscientizar disso. Os méritos de Cristo, o sangue dele cobre os seus pecados. Ah, é porque eu pequei demais, eu sou indigno de entrar no céu. De jeito nenhum. Ainda que os seus pecados sejam vermelhos como carmesim, eles serão brancos como a branca lã. Alvo como a neve. É isso? Alvo como a neve. Que música linda, né? Então, irmãos, pensemos um pouco. Eu tenho que ler a palavra, eu tenho que estudar a palavra, ter comunhão com Deus. E assim eu serei justificado. Quando Deus olhar para mim, Ele vai ver uma pessoa justificada olhando para o método de Cristo. Amém? Vai ter mensagem musical. Quem não é da igreja aqui? Quem não é? Todos são? Não é, irmão? Eu não conheço o irmão. Como é o nome do irmão? Hã? Rigoberto? Irmão? Rigoberto não é irmão. Mas você vai ser. Eu creio. Porque eu observei que ele estava prestando atenção. Isso já é um ponto importante. É você pelo menos ouvir. Quem vai fazer a obra não sou eu. Quem vai fazer a obra é o Espírito Santo. Mas para a obra fazer, ele tem que ouvir a palavra. Lá em Atos diz, ele diz, como é que eu vou pregar? Como é que a palavra vai ser pregada se não tem quem pregue? Mas se não tiver ninguém para pregar, Cristo disse que as pedras clamarão, as pedras pregarão. Logicamente a pedra não vai pregar, é só a linguagem de expressão que Cristo mostrava, que sempre aparece alguém. Ah, é porque eu estou na igreja, eu fiz isso, eu faço isso, eu que prego melhor, eu canto melhor. Não, irmãos, tira isso da sua mente. Se você achar que é o bom, Deus manda o melhor do que você.
Pode acreditar no que eu estou falando. Sempre Deus manda o melhor do que você. Você se acha o cara? Não é. Você está fazendo simplesmente o seu dever. Porque você é um mordomo na igreja. Você está servindo. Eu sou mordomo na igreja. Eu sirvo a igreja. Eu sirvo a obra de Deus. Incrível, né? Quando você tem essa consciência que você é pecador e precisa de arrependimento, e que seus pecados, por mais vermelho que estejam, eles serão perdoados, já é um propósito de vida que você vai ter. O mundo não tem nada que dá a você. Nada. Nada que preste. O mundo jaz no maligno. Bebida presta, se embriagar. Se prostituir presta. Adulterar é uma coisa boa. Mentir, roubar, corrupção. Nós moramos num país que tem um governo corrupto. Todo mundo sabe disso. Eu não estou inventando nada. Mas cada um vai prestar conta dos seus atos. Você vai prestar conta dos seus atos. Espero, irmão, que a gente reflita, pense nessa passagem de Ananias e Safira, e Barnabé, que foi a pessoa honesta, que a partir de hoje a gente tem esse compromisso de ter essa união com Deus. Amém? Vamos ficar de pé? Vai ter mensagem, né? Culto ao ar livre, 17 de maio de 2024. Querido eterno Deus, amado Pai, Francisco Rocha. estamos aqui na rua Luiz Guimarães, nesse culto na praça. Te agradecemos, Senhor, por mais um culto. Te pedimos a presença do Teu Santo Espírito nesse projeto, em nossas casas, em nossas vidas. Te pedimos, Senhor, perdoa os nossos pecados. Tu, Senhor, sonda os corações. Tu sabe a necessidade de cada um aqui. Te pedimos, Senhor, acampa os Teus anjos em nosso redor. Porque nós precisamos de Ti. E aqui nós nos humilhamos e Te pedimos, Senhor, que as Tuas bênçãos venham a ser derramadas em nossa vida. Te agradecemos, Senhor, pela saúde. Te agradecemos pela nossa família. E te agradecemos também, Senhor, por esse projeto da praça. E que o Teu Santo Espírito permaneça entre nós. Que essa obra venha a ser mais e mais edificante na Tua obra. Te pedimos, Senhor. Agradecemos. Em nome de Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Valeu, Jesus. Mais um culto concluído. Culto ao ar livre aqui na rua Luiz Guimarães, bairro Alvorada, Fortaleza, Ceará, Brasil. Uma iniciativa e realização da Igreja Adventista do Sétimo Pessoal, só Dia. lembrando que próxima sexta-feira nós estaremos aqui novamente no mesmo horário. E agora nós teremos a sopa. Uma boa noite a todos e até a próxima. Essa foi a professora Andresa. Valeu, Jesus.